Salve, gente boa, que terçou e o Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro, ó, se escafedeu, fugiu para os Estados Unidos, pois é, se mandou e não vai voltar. Eu tinha falado sobre isso num vídeo recentemente, que ele foi e que não iria voltar. Dito e feito, ficou tudo confirmado hoje, quando ele próprio disse que não vai mesmo voltar não. Ah, vou tirar uma licença do mandato e tal. Licença é aquela coisa que daqui a pouco você volta, né? Mas eu já te digo aqui, logo no começo do vídeo, não volta não. Dudu Bananinha já era, não é mais deputado federal pelo Brasil. Aliás, vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo aqui. Também vou te falar que o Flávio Dino foi para cima de novo do Congresso Nacional, dos deputados federais principalmente, e do governo, porque o governo é quem paga as emendas. E aí é o seguinte, aquela história do orçamento secreto, parece uma novela que não acaba nunca, continua sem fim. Fizeram mais mudanças na lei para atender as determinações do Flávio Dino, dar mais transparência, mas ainda não é 100%. Ainda existe orçamento secreto e o Dinão foi para cima da galera por conta dessa história. Vou te contar também, tá? Hoje, o governo apresentou a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, e não só isso, tá? Também vai beneficiar quem ganha mais de R$5 mil. Quem ganha entre 5 e 7 mil também vai ter um benefício, vai ter uma economia importante, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, tá? Também aproveitando para trazer notícias econômicas, eu sempre faço isso, tem notícias sobre inflação, tem notícias sobre dólar e tem notícias sobre bolsa de valores. Inflação despencando, dólar despencando, bolsa subindo, você vai saber. E ó, também tem muita gente preocupada, porque hoje teve um probleminha aí com o avião do Lula, numa das viagens que ele fez aqui dentro do Brasil, arremeteu no pouso e tal, e aí ficou um monte de gente perguntando, meu Deus, como é que tá o Lula? Não é a primeira vez que esse avião dá problema? Então, vou te contar como é que tá o Lula, o que rolou de fato, porque tem muito exagero nessa história aí, tá? Vem comigo que eu te conto tudo isso. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. Já te peço, dá aquela dedada marota no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo sempre chega e chega primeiro. O link está aqui na descrição do vídeo. E se puder, se quiser, participe do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho no ar. Você pode ser membro do canal ou usar essa chave Pix, mas se não puder, relaxa. Deixa um like, um comentário, deixa uma inscrição, deixa um engajamento e tá pago. Mas vamos, que essa terça tá cheia de notícias. Seguinte, como é que a gente começa? A gente começa com essa manchete aqui, nem precisava de outra. Fujão! Dudu Bananinha com essa cara de Madalena arrependida que tá aí na foto, fugiu, se acovardou, amarelou, frouxiou. E não ficou no Brasil para responder pelos crimes que ele comete de uns tempos para cá, praticamente todo dia, nessas viagens que ele tem ido para os Estados Unidos. Na última vez que ele foi, já foi a quarta vez que ele foi, só desde 20 de janeiro, tá? Depois que o Trump tomou posse como presidente, ele já foi lá 4 vezes. Agora, nessa quarta vez, ele chegou a falar, não sei se volta, se não volta. Eu vim aqui e falei, não volta. E agora, ele cravou, ele disse que realmente não vai voltar. Publicou um vídeo nas redes sociais com aquela jaquetinha de Faria Limer, né? Aquela coisa infladinha e tal, coletinho. E aí eu fiz aqui uma edição, que o vídeo é grande, tem mais de 10 minutos, eu reservei aqui os principais trechos para você ver qual é a argumentação do Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros? Então, vamos lá, né? Fingir que trabalha e defende os paulistas você já faz, não é de hoje, né, Dudu? Desde que você foi eleito, na verdade. Você nunca fez nada pelos eleitores, pela população de São Paulo. Então, na verdade, você quer dizer assim, seria mais fácil ficar fazendo aquilo que eu já faço há anos. Mas não, resolvi fugir porque está ficando ruim para mim. Segue. Do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Meu Deus, Dudu Bananinha falando de direitos humanos, assim,
aparentemente não faz sentido, até porque eu me lembrei, até separei aqui, de uma manifestação dele sobre essa questão dos direitos humanos, né? Olha só, uma tuitada dele. Só há uma maneira de resolver o problema da criminalidade: lixar-se para os direitos dos humanos e botar bandido na cadeia. Essa foi a solução dos países de baixa delinquência. Exemplo, o assassino de John Lennon segue preso até hoje. Ele falou isso publicando um vídeo do presidente de El Salvador, o Bukele, justamente quando ele estava falando sobre violação de direitos humanos lá nos presídios de El Salvador, e acontece muito. Aí Dudu Bananinha falou: que mané direitos humanos o quê? Isso não existe, tem mais é que botar bandido na cadeia mesmo. Concordo, Dudu Bananinha, o que me estranha é você falando essa palavra, essa expressão, na verdade, direitos humanos. Tipo, não cabe na sua boca, mas vamos lá. É fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Bom, pelo menos ele falou Brasil antes da América, né? Porque da outra vez que ele veio com essa conversa, ele falou Deus abençoe a América antes de mencionar o Brasil. E aí ele também, você viu aí no vídeo, né? Ele fala justamente que o objetivo dele é perseguir o Xandão. É criar sanções contra o Xandão e contra as pessoas que, segundo ele, desrespeitam os direitos humanos. Aqueles que ele não liga para eles. Enfim, e aí o que a gente pode dizer para Dudu Bananinha, né? Além disso, ele também soltou aí no finalzinho o lema fascista, né? Deus, pátria, família, liberdade, que é um lema fascista, é um lema do integralismo brasileiro, é um lema de outras instituições fascistas ao longo da história do mundo, então ele simplesmente está repetindo aquilo que ele já fez. E aí ele fala assim, né? Talvez eu nunca mais encontre meu pai e tal. Dudu Bananinha, tem que te dizer que é verdade, tá? Porque seu pai vai ser condenado, vai pra cana e vai cumprir uma cana braba. E seu pai já tem quase 70 anos de idade, né? Dificilmente ele sai da cadeia vivo, por conta do tempo que ele vai ficar preso. Então, sim, é bem provável que você nunca mais dê um abraço no seu pai. Por quê? Porque você vai ficar foragido aí nos Estados Unidos. Enquanto o Trump tiver presidente, beleza, ele te garante aí, você fica aí tranquilo e tal. Mas é só passar, e vai passar logo pelo que a gente está vendo, você não vai estar nada garantido aí nos Estados Unidos. E aí ele fala, abro temporariamente mão do meu mandato e tal. Por que temporariamente? Porque uma licença desse tipo que ele pediu é uma licença por motivos pessoais. Essa licença ela tem um prazo máximo de 120 dias. Depois de 120 dias, se o deputado não retornar ao mandato, ele perde o mandato, deixa de ser deputado, e o suplente que vai assumir agora, que vai ficar interinamente, vira deputado definitivamente. Então, assim, 4 mesinhos, a realidade do pai do Bananinha não vai melhorar muito, pelo contrário. Em 4 meses ele já vai estar em pleno julgamento para ser preso, né? E o Dudu Bananinha, quando ele fala Alexandre, vou te pegar, vou me vingar e tal, o que ele está fazendo? Ele está cometendo um outro crime, que é a coação no curso do processo. E também o crime de obstrução de justiça. Por quê? Porque ele está agindo para intimidar, para coagir o juiz, um dos juízes que vai julgar o pai dele. Então, antes mesmo do pai dele ser condenado, ele já está instigando ódio, ameaçando o juiz que vai julgar o pai dele. Isso é crime, inclusive pode dar prisão preventiva, tá? Porque coação no curso do processo e obstrução de justiça são exatamente os crimes que estava cometendo quem? Braga Neto. E onde está Braga Neto hoje? Na jaula, guardadinho, preso. Isso pode sim acontecer com o Dudu Bananinha. Então por isso que ele optou por ficar lá nos Estados Unidos, porque tinha um pedido de apreensão do passaporte dele, aquela coisa toda, né? E aí ele já prevendo que talvez o passaporte dele fosse preso, mas não é só por isso que ele ficou, não, como você vai entender daqui para frente. Até porque o PGR, o Procurador-Geral da República, se manifestou. PGR se posiciona contra pedido de retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. A notícia saiu no mesmo dia em que Dudu Bananinha disse que não voltaria mais dos Estados Unidos. Então, assim, segundo o PGR, não precisa prender o passaporte, porque o pedido que foi feito pelo deputado Lindbergh Farias, do PT, e pelo deputado Rogério Correia, do PT também, não apontou, segundo o PGR,
crimes específicos, tem que apontar lá o crime tal, crime tal, crime tal. Não teria apontado quais seriam os crimes cometidos por Dudu Bananinha, então nesse caso o PGR falou, acho que ainda não é o momento de apreender o passaporte, porque eu não tenho elemento aqui para dizer que ele estava lá fora cometendo uma ilegalidade. Então, se ele voltasse, ele nem teria o passaporte apreendido, mas, como ele estava com medo de ser preso, e está lá já preparando certamente o terreno para uma fuga do pai dele, né? Por isso que ele resolveu ficar, abriu mão do mandato de deputado federal para ensaiar e encenar esse discurso de vítima, de coitadinho, de perseguido. Porque pensa bem, né, na cabeça do bolsonarista médio, aquele mais fanatizado, olha, o Bolsonaro está para ser preso, o filho dele fugiu para os Estados Unidos, coitadinho dessa família que é perseguida pelo Xandão, ditador de toga e tal. Essa é a versão que ele está querendo vender, né? O duro é conseguir. Principalmente porque se a gente for buscar o histórico dessa família, a gente vai ver o seguinte, que Dudu Bananinha sempre quis morar nos Estados Unidos, não é de hoje que ele queria morar lá não, tá? O próprio Jair Bolsonaro contou isso em 2019, no primeiro ano do mandato dele como presidente do Brasil. Ele deu uma entrevista para Leda Nagli, que é uma jornalista bolsonarista, né? Ela foi até sogra da Sabrina Sato durante um tempo, não é mais. E aí, nessa entrevista, em 2019, ele fala justamente isso, que o sonho do Dudu Bananinha é morar nos Estados Unidos. Realizou o sonho, Dudu? Dá uma olhada no Jair Bolsonaro falando isso, ó. Primeiro, olha só, ele queria já morar nos Estados Unidos há um tempo atrás. Daí eu falei, pintor, vem candidato faz um concurso público para a Polícia Federal, corre atrás, aí passou. Daí começou também, pô, pai, tá complicado aqui, eu acho que vou ter mais futuro nos Estados Unidos. Pô, tem eleições ano que vem, disputa a eleição, ganhou. Aí nessa última agora foi mais votado. Logicamente que grande parte de influência minha, não gastamos nada, tá? Grande parte de influência minha. Foi mais votado da história do Brasil. E apareceu essa oportunidade, dada a amizade com a família Trump, que o embaixador é o cartão de visita. É igual eu, por exemplo, eu sou o presidente, eu não entro em campo para jogar futebol, quem entra em campo são os 22 ministros. Ele tem a turma dele lá. Onde ele está agora no momento? Está nos Emirados Árabes. Enfim, qual é o contexto dessa entrevista? Foi naquela época que ele queria indicar o Dudu Bananinha para ser embaixador nos Estados Unidos. Lembra isso? Que o Dudu falou, eu já fritei hambúrguer, então eu posso ser embaixador no Brasil dos Estados Unidos? Então, foi naquela ocasião. O Bolsonaro foi perguntado sobre por que você está querendo botar teu filho para ser embaixador nos Estados Unidos. E aí ele respondeu, você viu, porque ele sempre quis morar lá, porque é o sonho dele, porque ele nem queria ser deputado, ele nem queria prestar concurso para a Polícia Federal. A parada dele era ir para os Estados Unidos. Então, assim, tá realizando um sonho também, o Dudu Bananinha, né? E aí, ao se afastar, ele abre a vaga para uma outra pessoa assumir o mandato de deputado federal, o suplente dele. E quem é o suplente dele? Quarta Capital. Quem é José Olímpio, missionário que assumirá temporariamente a vaga de Eduardo Bolsonaro na Câmara? É esse cabra aqui, ó. Ele é um pastor evangélico, que é do PL, já passou por um monte de partidos, já foi deputado federal, mas não conseguiu se reeleger nas últimas eleições, lá de 2018, foi a última vez que ele foi deputado federal, foi vereador também, enfim, o cara já está na política há um tempo, mas é um evangélico, um pastor evangélico da igreja do Valdemiro Santiago, sabe o chapeludo? Então, do pastor Valdemiro Santiago, do bispo, sei lá o que ele é, apóstolo, alguma coisa assim. Então, essa figura aqui que vai assumir o mandato de Eduardo Bolsonaro, ou seja, pode esperar que da onde não se espera nada, não vem nada mesmo. Então já não vinha do Dudu, vai vir menos ainda do substituto dele, que vai assumir agora o mandato de deputado federal. E te digo, vai assumir e vai ficar, tá? Por quê? Porque Dudu não volta. Não volta. E tem um detalhe, viu? Ele é o segundo suplente, não é o primeiro. Então por que ele assumiu? Porque o primeiro suplente do PL já tinha assumido. Porque o Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança Pública de São Paulo, é deputado federal. Ele se licenciou da função de deputado para ser secretário de Segurança do Tarcísio. Então abriu uma vaga, subiu o primeiro suplente. Agora, com a saída de Dudu Bananinha, com a fuga das galinhas, o missionário aí, José Olímpio, assume o mandato de deputado federal e esse fica. Esse fica, porque Bananinha não volta nem a pau. Pode ter certeza disso. Inclusive, ó, licença de Eduardo pode indicar possível tentativa de fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos, avaliam ministros do STF. A Vera Magalhães, da CBN, conversou com alguns ministros que são fonte dela, e o pessoal falou, a gente está interpretando isso aí como, tipo, está preparando o terreno para o Bolsonaro se escafeder também, né? O Bolsonaro já está sem passaporte, como é que ele ia fazer para ir para os Estados Unidos? Só tem um jeito, se esconder na embaixada americana aqui no Brasil, porque ele não vai conseguir embarcar num voo para os Estados Unidos, a não ser que seja um voo clandestino, e ele está sendo monitorado, né? Se ele chegar perto de um aeroporto com ideia de pegar um avião para sair do país, certamente a Polícia Federal vai lá e guarda Jair Bolsonaro também. Então,
ele não tem muita alternativa de pegar um avião e fugir para os Estados Unidos para ser lá amparado, recebido pelo Trump. O que ele pode fazer é se esconder na embaixada americana e ficar lá, né, tentando alguma outra solução, porque se ele se esconder lá, provavelmente o Trump vai dar abrigo para ele. Então, assim, os ministros estão falando, olha, tudo indica que está sendo preparado o terreno para uma fuga de Jair Bolsonaro. E o que isso pode levar? Isso pode levar à prisão do Jair Bolsonaro, porque se houver uma suspeita de que ele está preparando uma fuga, isso é motivo para prisão preventiva. O risco de fuga é um dos principais motivos de prisão preventiva de uma pessoa que está sendo investigada, está sendo processada. Então, pode esperar que o STF está de olho nessa questão também. Dudu Bananinha, com essa ida para os Estados Unidos, primeiro, confessa o crime que ele vinha cometendo, que é o crime de traição à pátria, que é um traidor da pátria, o crime contra a soberania nacional. Porque você viu no vídeo, ele diz, estou aqui para conseguir sanções contra as pessoas que desrespeitam os direitos humanos, ou seja, ele está atrás de sanções contra o Brasil e contra o juiz que vai julgar o pai dele. Então, Dudu Bananinha, com esse afastamento, ele perde a imunidade parlamentar? Ainda não. Durante 120 dias, que é o período que ele está só licenciado, ele continua com a imunidade parlamentar e continua com foro privilegiado, ou seja, para processá-lo só no Supremo Tribunal Federal. Porém, depois de 120 dias, se ele não voltar, eu te digo de novo, não vai voltar, vai perder o mandato de deputado federal e deixa de ter foro privilegiado. Aí ele vai ser processado, se for processado, porque hoje ele não tem nenhum processo, nenhum inquérito diretamente envolvendo o nome dele relacionado ao golpe de Estado. Ele tem os rolos dele lá com rachadinha, com outras coisas, mas em relação ao golpe de Estado, o Eduardo Bolsonaro não responde esse processo. Então, assim, não tem uma prisão iminente. Agora ele está dando motivo para uma prisão iminente. Agora pode acontecer por conta do comportamento dele de fugir do Brasil e ficar lá nos Estados Unidos, instigando o ódio e instigando o próprio governo americano a implantar algum tipo de sanção contra o Alexandre de Moraes. E segundo eu andei lendo também, existem pessoas dentro do governo que estão próximas do Eduardo Bolsonaro, que são do governo americano, que estão falando inclusive em sanções não só contra o Xandão, mas contra os outros ministros da primeira turma, que certamente vão condenar o Bolsonaro, e até o delegado que investigou, o procurador-geral da República que denunciou, até essas pessoas podem sofrer esse tipo de sanção. Favorita deles qual é? Fica impedido de entrar nos Estados Unidos. Grande bosta, né? Mas as pessoas não vão poder mais ver o Mickey. Ai, que tristeza, que sofrimento e tal. Enfim, aguardemos para ver como é que isso fica. E olha, te digo, vai ficar cada vez pior para eles. Pois é. Mudando de assunto, seguinte, finalmente o governo apresentou o projeto de lei para fazer a reforma da tabela do imposto de renda e isentar quem ganha até R$5.000 por mês de pagar imposto de renda. Hoje, quem não paga imposto de renda? Quem ganha até 2 salários mínimos. Quem ganha mais de 2 salários mínimos paga imposto de renda. Inclusive agora, o Congresso vai votar o orçamento em abril, vai confirmar o salário mínimo desse ano e vai ter um novo reajuste na tabela do imposto de renda. Hoje está em 2.800 e pouco, vai subir para 3.000 e pouquinho, porque o salário mínimo deu uma subidinha. E o ano que vem a isenção para quem ganha até 5.000, que foi uma promessa de campanha do Lula. Mas não afeta só quem ganha 5.000, não. Quem ganha acima, entre 5 e 7 mil reais, também vai ser afetado, também vai economizar uma bela grana, conforme eu vou te mostrar aqui, porque já tem até uma tabela que foi feita, tá? Olha só, a notícia é essa. E o que se quer, segundo o ministro, é que pessoas que têm essa altíssima renda, pouco mais de 100 mil pessoas, passem a contribuir. Gente que não contribui com o imposto de renda hoje. E desse modo fazer justiça com mais de 20 milhões de brasileiros sem afetar as contas públicas. Então, assim, tem uma galera rica que não paga nada, zero de imposto de renda. Essa galera vai pagar uma tarifa a partir de agora, com esse projeto do governo, começa em 2,5%, vai subindo, 5%, 7,5%, pode chegar até 10% no máximo, o que ainda é muito pouco, diga-se de passagem. Porque uma pessoa que ganha, por exemplo, 10 mil reais por mês de salário, paga 27,5% de imposto de renda. O sujeito que ganha 60 mil por mês, 100 mil por mês, 200 mil por mês, vai pagar 10%, vai pagar menos da metade do que paga um trabalhador assalariado. E aí tem a tabela aqui, mais para baixo, ó. Tabela de como é que vai ficar. Como a redução acontece na prática. Quem recebe até 5 mil, isenção total. O que isso significa? Hoje, quem ganha até 5 mil reais por mês, paga R$ 4.356,89 de imposto de renda ao ano.
R$ 4.356. Vai deixar de pagar. Então a economia é essa, R$ 4.356. Dá para trocar a televisão, dá para trocar a geladeira, dá até para trocar para uma geladeira boa mais cara, viu? Quem recebe de 5 mil até 5.001, que já não está mais isento, até 5.500, o imposto que essa pessoa paga vai cair 75%. Então qual vai ser a economia de quem ganha entre 5.001 e R$ 5.500? R$ 3.367,68. Economia anual, tá? Quem recebe entre 5.501 e 6.000 vai ter um desconto de 50% no imposto de renda. Economia, R$ 2.350. Você vê que conforme vai subindo a renda, a economia vai diminuindo, isso se chama justiça fiscal. Quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha de 6.001 e 6.500, 25% de desconto no imposto de renda, R$ 1.333,90 de economia por ano. E quem recebe acima de R$ 7.000, R$ 7.000 e etc e tal, as alíquotas vão ser de 7,5%, 15%, 22,5%, 27%, do mesmo jeito que já é hoje. Então quem ganha acima de R$ 7.000 não muda nada, mas quem ganha até 5 não paga nada, e aí quem ganha entre 5 e 7 tem umas escalas ali que também vão gerar economia do imposto de renda. Então, o brasileiro que ganha essa faixa salarial aí, que está na classe média, vai ser extremamente beneficiado. E mas aí isso vai abrir mão de imposto, vai abrir mão de arrecadação, o Lula gastão e tal. Então, não vai, porque a proposta do governo é justamente cobrar imposto de quem ganha mais para não cobrar imposto de quem ganha menos. Aqui embaixo tem até uma tabelinha falando sobre isso, olha lá, ó. Quem ganha 600 mil por ano, dá 50 mil por mês, não muda nada. Até 50 mil não paga nada, tá? Isso inclui salário, se a pessoa tem, por exemplo, uma casa de aluguel, né, e vem a renda do aluguel, ou dividendos de uma empresa que ela é sócia, soma todas as rendas dessa pessoa no ano, e se chegar até 600 mil, ela não paga nada. Se passar de 600 mil, aí ela vai pagar uma tarifa, tá? Por exemplo, quem ganha 750 mil por ano, dá R$ 62.500 por mês, vai ter que pagar 2,5% de imposto de renda. R$ 18.750 por ano. Quem ganha 900 mil por ano, isso dá 75 mil por mês, imposto de 5%. 75 mil por mês, 5%, é menos do que o imposto de quem ganha 10 mil. Bem menos, aliás, 5 vezes menos. Tá? Quem ganha 1 milhão e 5, que dá 87.500 reais por mês, alíquota de 7,5%, vai pagar 78 mil de imposto. E quem ganha 100 mil por mês, vai pagar 10% sobre o imposto de renda. Ainda é muito menos do que o assalariado que ganha 10 conto, tá? Isso significa um imposto de 120 mil reais por ano. Então é o seguinte, quantas pessoas estão nessa tabela aqui? 100 mil. 100 mil pessoas são essas pessoas ricas que ganham esses salários acima de 50 mil reais por mês e que vão passar a pagar imposto de renda. E quantas serão as pessoas beneficiadas? Com a isenção total, que é quem ganha até 5 mil, 20 milhões de pessoas. E se você pegar o pessoal que ganha até 7 mil, que vai ter um desconto na tabela do imposto de renda, mas não vai ser completamente isento, aí a gente está falando de 36 milhões de pessoas beneficiadas. Mais 16 milhões, além dos 20 milhões que não vão pagar nada de imposto de renda. Então esse é o cenário. Para beneficiar 36 milhões de brasileiros, o governo vai cobrar imposto de 100 mil ricos que hoje não pagam nada, nenhum centavinho. E quem já disse que é contra? Adivinha? Ganha um doce. A bancada bolsonarista. Pois é. O que tem daqui para frente agora? O projeto foi apresentado, vai ser discutido pela Câmara, né? E esse levantamento que eu falei da quantidade de pessoas, inclusive, olha só, compensação para isenção do IR irá afetar 0,2% mais rico, diz Haddad, que é justamente essas 100 mil pessoas que eu acabei de falar para você aqui, né? E aí é o seguinte, o Lula entregou pessoalmente o projeto para o Hugo Mota, presidente da Câmara. E o Hugo Mota diz, Câmara dará prioridade ao projeto de isenção do IR para quem ganha até 5 mil. Está aqui a fotografia, o Lula entregando o projeto de lei para o Hugo Mota, com a Haddad, com o Alckmin, com a Gleisi, todo mundo ali em volta, né? Justamente porque a partir de agora a bola está com o Congresso Nacional. O Hugo Mota também já falou, olha, esse projeto vai ser votado aqui, provavelmente ele vai sofrer uma ou outra modificação, porque o deputado apresenta uma emenda, o outro apresenta outra emenda, tem deputado que defende rico mesmo, vai querer não cobrar imposto do rico, a turma bolsonarista é uma delas. Porém,
O Lula já falou assim, não, beleza, é do jogo, modificar o projeto é do jogo, só tentem não modificar para pior, para não prejudicar as pessoas que vão ser isentas do imposto de renda. Então, assim, o Mota falou que vai dar prioridade total, o Davi Alcolumbre também disse que vai dar prioridade total para votar isso logo, porque assim que aprovar, já entra em vigor, e como é de um ano para o outro que entra em vigor redução de impostos, na sua declaração de imposto de renda do ano que vem, 2026, você já vai estar liberado de pagar um montão de imposto. E se você ganha até 5 mil, liberado total. Não vai pagar nada de imposto de renda. Promessa sendo cumprida. Mas detalhe, se você não pressionar o Congresso, eles vão modificar e vão estragar esse negócio. Então fica de olho, cobra o seu deputado. Poxa, você sabe em quem você votou para deputado. Então manda um e-mail lá para o gabinete. Só dá um Google, o nome do deputado, o e-mail do gabinete aparece para você. Manda um e-mail, enche o saco, manda zap, enche o saco dele na rede social. Garanta que ele vai aprovar esse projeto, porque ele te beneficia diretamente, tá? Então fica atento, a bola está com o Congresso Nacional. O Lula, no que diz respeito a esse assunto da isenção do imposto de renda, fez a parte dele, entregou o projeto, mas depende de aprovação do Congresso Nacional. Pressione o Congresso Nacional, senão o ano que vem você vai acabar pagando imposto mais caro. Enfim, mudando um pouquinho de assunto, né? Mas não muito, continuamos aí falando de Congresso, governo e tal. Flávio Dino não está muito contente não, tá? Flávio Dino manda a AGU e Congresso explicarem brecha para ocultar autor de emenda. Você acredita que o orçamento que é secreto não acabou ainda? Pois é, a gente comemora, quando vai ler o processo vê que deram uma sacanagem ali. E foi exatamente o que aconteceu, criaram uma brechinha para permitir que o orçamento continue secreto, que as emendas continuem secretas. Como? Seguinte, o Dino bloqueou as emendas, você lembra dessa história, tanto é verdade que o orçamento do Brasil não foi votado até hoje por causa disso, porque os deputados ficaram bicudinhos. E aí fizeram um acordo, olha, beleza, vamos criar regras de transparência, aí tem que aprovar essa lei no Congresso, aí votou no Congresso, votou na Câmara, votou no Senado, o governo sancionou, aí beleza, agora tem transparência, tá liberado as emendas, ok. Só que aí o pessoal foi dar uma lida assim, com mais calma no projeto que foi aprovado. E o que tinha lá? Tinha um item malandramente colocado. Um item que diz o seguinte, que existe emenda de bancada, existe emenda estadual, existe emenda individual, existe emenda de comissão. E o que eles criaram agora? No lugar do orçamento secreto, a emenda do líder partidário. O líder partidário ele assina um documento dizendo, olha, estou pedindo tantos milhões para a cidade tal. Detalhe, o líder partidário não necessariamente é o deputado que realmente pediu dinheiro. Alguém pode chegar para ele, alguém do partido dele, e falar, ó, manda lá 5 milhões para aquele prefeito lá, que é meu amigo, tal, preciso comprar o apoio dele para a eleição que vem, me dá essa força aí. Aí o líder partidário vai lá, faz o pedido e não coloca o nome do deputado, que foi o deputado que realmente pediu a grana. Então, assim, continua existindo uma brecha para as emendas continuarem secretas, para você não saber quem foi o deputado que pediu essa grana. Flávio Dino não é bobo, né? E percebeu isso. E assim, agora, ele não é bobo, percebeu, mas ele pode fazer alguma coisa? Só se for provocado, ele é juiz. E ele foi provocado. PSOL pede que Dino impeça Congresso de avançar contra a STF após dribles em emendas. Os próprios deputados do partido, o PSOL, falaram, aprontaram sacanagem de novo com as emendas. Vamos para o STF. Foram lá e protocolaram um processo dizendo, pode não, estão de sacanagem lá, continua secreto o orçamento, hein? Aí o Dino, o que fez? Deu 10 dias de prazo para o governo e para o Congresso responderem essa acusação do PSOL. O que o governo tem a ver com isso? Então, na verdade, o governo não é culpado disso, mas o governo é quem paga as emendas. Então, ele precisa saber quais são os critérios que estão valendo para ele fazer os pagamentos. Como foi feito um acordo entre STF, governo e Congresso, agora os três têm que conversar de novo, né? Então, o governo e o Congresso Nacional vão ter que responder ao Flávio Dino para explicar exatamente por que eles fizeram isso e como é que a gente vai saber quem é o autor da emenda. Eles vão ter que dar cabo disso. Por quê? Porque a Constituição é muito clara, o princípio da publicidade e da moralidade vale em tudo que diz respeito ao dinheiro público. Dino manda o Congresso se manifestar sobre mudanças em regras para emendas. Então é isso, 10 dias para vocês responderem que sacanagem é essa que vocês fizeram. Me explique como é que eu vou saber que o deputado Zezinho das Couve pediu dinheiro. E eles vão ter que convencer o Dino de que o orçamento não é secreto. O problema é que eles não vão conseguir. Por quê? Porque uma parte ainda é secreta.
E o que pode acontecer? Mais uma vez o bloqueio das emendas por parte do Flávio Dino. Se acontecer isso, eu acho é pouco, porque eu realmente estou tentando, assim, com toda a boa vontade do mundo, entender por que os deputados insistem tanto assim em não dar transparência nas emendas. Por que o deputado quer se esconder tanto? Ele dá uma volta aqui, dá uma volta ali, apresentou um projeto antes que já era, também não resolveu o problema. Aí o Dino falou, não valeu, agora eles apresentaram mais um e agora a gente descobre que não valeu de novo. Por que essa insistência em esconder quem pede dinheiro público para enviar para algum lugar? Porque tem sacanagem, óbvio, porque o cara quer ganhar dinheiro, quer roubar essa grana. Porque se ele não tivesse interessado em roubar esse dinheiro, não precisava ser secreto, ele assinava o nome dele lá, pedia verba, mandava para a cidade, fazia um hospital, fazia uma estrada, fazia uma ponte, fazia um viaduto, asfaltava um bairro e estava tudo certo. Mas se ele tem tanta insistência em manter o orçamento secreto, é porque ele quer sacanagem. E sacanagem, segundo Flávio Dino, não vai ter não. Então pode esperar que pode vir problema de novo para os deputados. Pode ser que o Dino bloqueie de novo as emendas ao orçamento e os deputados fiquem bravinhos de novo. Pode esperar que isso pode sim acontecer, tá? Notícias econômicas. Eu sempre trago as notícias econômicas, por quê? Porque quando a notícia é ruim, todo mundo da imprensa tradicional dá. O dólar disparou, a bolsa caiu, a inflação subiu, o juro aumentou, todas as manchetes. Mas quando a notícia é boa, todo mundo fica meio quietinho. Aparece ali. Não é que não dá notícia de jeito nenhum, mas não dá com destaque, né? Eles fazem a matéria, bota escondidinho ali no portal, num cantinho, não bota na página principal, ou se colocar, coloca lá num rodapézinho, não coloca lá na manchete principal, né? Então eu faço esse trabalho também de trazer as notícias da economia para você. Inflação IGP-10 desacelera para 0,04% em março, aponta a Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá, 0,04 significa praticamente inflação zero, certo? Em março. O que é o IGP-10? É um dos muitos índices que calculam a inflação. E esse índice calcula a inflação do dia 11 de um mês até o dia 10 do mês seguinte. Por isso que chama IGP-10, porque é de 10 a 10, né? Só que como o 10 conta no mês anterior, a contagem começa no dia 11 e vai até o dia 10 do mês seguinte. A gente ainda está no dia 18 de março, mas já foi possível medir a inflação justamente porque é do dia 11 de fevereiro ao dia 10 de março. Foi medido e o índice geral de preços, IGP é isso, índice geral de preços, desacelerou para 0,04. No mês anterior, esse mesmo índice tinha sido 0,82%. Olha só o tanto que despencou a inflação agora em março, tá? E todo mundo falando, preocupado com a inflação e tal, mas os números estão mostrando que o cenário está se modificando. E por que a inflação caiu tanto? Caiu tanto por vários fatores. Entre esses fatores, também por conta do câmbio, né? O dólar diminuiu o preço, diminuiu bastante, chegou a bater 6,30 lá em dezembro, agora fechou hoje baixinho, 5,65, 5,67, uma coisa assim, já vou te falar. Despencou, e isso obviamente afeta diretamente a inflação para baixo, porque existem vários preços que são indexados ao dólar. Por exemplo, o pãozinho que você compra, ele sobe se o dólar subir, porque o trigo é um produto que é dolarizado. E tem outros tantos, o petróleo, né? Então isso faz com que o combustível também fique mais caro. E quando o combustível fica mais caro o frete, e por consequência fica mais caro o produto que é transportado nesse frete. Então também reduziu o preço dos combustíveis, enfim, despencou a inflação de março. E ontem eu estava te dando uma notícia do PIB de janeiro, do aumento da economia brasileira em janeiro, que foi de 0,9%, 4 vezes mais do que a estimativa dos economistas. Agora, os economistas estavam esperando uma inflação maior. Aqui nessa matéria até fala sobre isso. Só foi 0,87 mês passado. E agora 0,04, praticamente inflação zero. No acumulado do ano, janeiro, fevereiro, março, 1,44% de inflação. Isso porque no começo do ano a inflação estava bem mais alta do que agora, né? Então agora ela deu essa queda brusca e obviamente isso vai fazer uma compensação para tentar reduzir. E é o que eu sempre digo e repito aqui para vocês, gente. O que sobe não desce mais. O preço que subiu não vai cair. O que acontece é, os preços começam a subir mais devagar. A inflação cai significa subir os preços mais lentamente do que no passado. Não significa abaixar.
diminuir o preço. O que diminui o preço são fatores que estão relacionados ao produto. Ah, faltou carne, o preço subiu. Sobrou carne, o preço caiu. Faltou café, o preço subiu. Sobrou café, o preço caiu. Isso não tem a ver com a ação de governo. Porém, na média dos preços, aquilo que já subiu não vai descer mais, na média. Essa é uma realidade que a gente tem que encarar. E aí, ainda dentro das notícias econômicas, olha só, mercado segue de bom humor, dólar cai e bolsa registra nova alta. Moeda americana recuou a 5,67%, menor patamar desde outubro. Mercado segue de bom humor. Qual que é o motivo? Os excelentes resultados econômicos do Brasil, crescimento do PIB, crescimento da renda, queda do desemprego, ao mesmo tempo que os economistas estão enxergando que os Estados Unidos estão entrando em recessão. Por quê? Por causa das maluquices de Donald Trump, que fica em põe tarifa, tira tarifa, põe tarifa, tira tarifa. De manhã ele fala que vai pôr uma tarifa, de tarde ele fala que vai tirar, de noite ele dobra a tarifa. Não dá nem para falar qual tarifa está valendo, qual não está, porque muda toda hora, né? Então, por conta disso, os economistas estão falando, poxa, quem que vai investir nos Estados Unidos nessa insegurança? De manhã tem tarifa, de tarde não tem, né? E não dá para investir. Então isso vai provocar recessão nos Estados Unidos. Inflação e recessão. Por conta disso, quem gosta de investir o seu dinheiro lá nos Estados Unidos não está investindo. Então esse dinheiro é redirecionado para outros países. Aí o investidor olha para o Brasil, economia crescendo, bombando, desemprego despencando, inflação, você acabou de ver aí, né? Está caindo, embora ela ainda está acima do que deveria, e andou subindo, mas agora ela está caindo. O investidor olha tudo isso e fala, pô, vou botar meu dinheiro lá no Brasil. Então, por conta disso, a bolsa subiu, e olha que um monte de bolsas mundo afora caíram. Por quê? Porque nos Estados Unidos a bolsa caiu, e quando cai nos Estados Unidos, muitas vezes puxa todas as bolsas para baixo. Isso não aconteceu com a bolsa brasileira, que subiu 0,49% hoje, né? Então, dólar baixo, bolsa em alta, inflação em queda, desemprego em queda, PIB, Produto Interno Bruto, em alta, renda em alta. Esse é o cenário econômico brasileiro nesse momento, em março de 2025. Pois é, tem que comemorar, né? O importante é fazer esse tipo de resultado, esse tipo de informação chegar nas pessoas. Por quê? Porque se não chega, as pessoas continuam sendo informadas pelo zap da tia, pelo grupo da família, por aquela bolha que mente o tempo todo, e é isso que provoca a queda de popularidade do governo, né? Não conseguir dizer para as pessoas e mostrar para elas, mais importante do que dizer é mostrar para elas que a economia do Brasil está melhorando. Inclusive tem pesquisas recentes que mostram, você está reclamando que o preço do alimento subiu? De fato subiu, mas para os mais pobres, a renda subiu mais do que a inflação dos alimentos. Então, o pacote de café aumentou, mas o seu salário aumentou mais, tá? Mas você precisa saber disso. E o governo ainda não aprendeu como é que ele comunica isso com o povo brasileiro. E esse é o grande problema, ainda é, desde o começo do governo, é o problema da comunicação. Mudou o ministro e, sendo sincero, ainda não vi mudança, ainda não vi nada que vai alterar esses fatores aí de popularidade do governo. Então, seu Sidônio Almeida, secretário da SECOM, ministro da SECOM, nos ouça, ministro, a gente está falando faz tempo aqui sobre isso, tá? A coisa tem que ser mais vida real. Conto com o senhor para poder mudar esse cenário, senão 2026 vem aí e a gente está lascado. Enfim, e também tem uma última notícia que eu quero comentar com você, que é o seguinte: o avião do presidente Lula arremete durante tentativa de pouso em Sorocaba. Aí um monte de gente fica preocupado, puxa, o avião do Lula vai cair uma hora dela, porque teve aquela história no México, né? O avião ficou 5 horas sobrevoando para gastar combustível, porque teve um problema mecânico, não pôde pousar, não pôde voltar para o Brasil e tal, teve que até voltar para o Brasil em outro avião, deixar o avião lá no México fazendo a manutenção, né? Já não é de hoje que o Lula fala que tem que trocar esse avião, porque esse avião está muito velho. Aí vem uma notícia dessa. Aí você fala, meu Deus do céu, o avião do Lula vai acabar caindo com ele. Então, nesse caso, é pura falta do que fazer dos jornalistas mesmo, não só da CNN, toda a imprensa deu, tá? A arremetida que o avião do Lula deu. O que é uma arremetida? Então, é simplesmente desistir de pousar. O avião vem descendo, 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 quando antes de tocar no chão ele sobe de novo. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque bateu um vento de cauda, que eles chamam, que é um vento de cima para baixo que pega na traseira do avião, e esse vento não é bom para pousar. Então a própria torre de controle do aeroporto percebeu a chegada desse vento bem na hora do pouso, avisou o piloto, falou, arremete, não pousa agora não. E o cara subiu,
deu uma volta e pousou. Eu estou falando, deu uma volta e pousou. Avião do presidente Lula remete na primeira tentativa de pousar em aeroporto de Sorocaba e aterrissa normalmente em seguida. Tá aí, a manchete está dizendo, tá tudo bem, tudo tranquilo. O que o Lula foi fazer em Sorocaba de novo? Ele estava lá esses dias. Então, esses dias ele foi lá fazer uma entrega de ambulâncias do SAMU. Mais de 800 ambulâncias foram entregues no Brasil inteiro e a cerimônia foi lá em Sorocaba. Agora ele voltou porque ele foi visitar uma fábrica de carros, uma fábrica da Toyota, uma empresa que está investindo 11 bilhões de reais no Brasil, no desenvolvimento de novos modelos de carro e até de carros elétricos e híbridos. Tá? A indústria automotiva gastando uma super grana para investir no Brasil, porque está acreditando no mercado brasileiro. Então Lula foi lá visitar a fábrica da Toyota para saber o que eles estão fazendo para ampliar a produção no Brasil. E aí, ó, lembra que eu te falei, arremeter, o que é? Desistir de pousar? Então esse vídeo mostra claramente como é que foi a arremetida do avião do presidente Lula. Olha lá, ele vem descendo, né? O avião chama Força Aérea 1, e aí, olha lá, ele vai, quase toca no chão e sobe de novo, ele acelera, sobe de novo, recolhe as rodas, né, o trem de pouso do avião, para receber orientações da torre de comando, porque se ficasse aquele vento para lá e para cá, talvez ele tivesse que esperar mais tempo para pousar, para poder dar uma estabilizada no clima. Mas nem foi necessário. Ele deu uma, tá vendo? Já foi lá. Aí deu uma volta só, uma voltinha de nada e voltou na direção contrária. Ele ia pousar desse lado, ele deu a volta e resolveu pousar desse lado no aeroporto. E foi tudo bem. Tá aí, ó, a segunda imagem já do avião voltando para pousar no aeroporto de Sorocaba. E o que acontece nesse momento? Nada. O avião simplesmente desce, toca o solo, pousa. Lula está lá em segurança, daqui a pouco tem discurso do Lula, ele vai falar sobre os motivos que levaram ele a Sorocaba, esses investimentos aí da indústria automotiva, está lá no chão, bonitinho, deu problema nenhum. Esse negócio de arremeter o pouso é absurdamente comum na aviação brasileira. Eu mesmo, voando de avião, já participei de arremetidas 4, 5 vezes na vida. Às vezes porque está chovendo, às vezes porque tem um vento, às vezes porque tem uma lâmina d'água na pista, às vezes porque tem um avião que está para decolar ou está para pousar e aí acontece uma atrapalhada ali na torre de controle. Então tá aí, o avião do Lula tá no chão, não tem problema nenhum, tá tudo certo com ele. Fique tranquilo, deixe seu coraçãozinho em paz. Lulão, velho de guerra, tá lá em Sorocaba falando sobre a importância da indústria automotiva que está investindo pesado no Brasil. É isso. Eu queria deixar um recado aqui para você, principalmente, que gostaria de trabalhar em casa, que está cansado de pegar ônibus para poder ficar horas no trânsito, indo e voltando do trabalho, que está cansado de trabalhar na escala 6x1, ou você quer aposentar, tem um tempo livre, quer ganhar uma grana a mais, porque a grana está apertada, ou às vezes você não trabalha tudo que você podia, sabe? Tem horas livres, trabalha só meio período, trabalha só num determinado período, quer ganhar uma grana extra. Então, existem muitas formas na internet, muitas. Formas legalizadas, formas direitinho, tá? Não é bet, não é golpe, não é coach, não é curso de vender curso, não é fórmula para ficar rico, tá? É fórmula para trabalhar mesmo. Tem milhares de pessoas que trabalham em casa. Tem flexibilidade de horário, muitas vezes até pode mudar de cidade. Quer morar na praia? Vai morar na praia. Quer morar perto da sua família? Vai morar perto da sua família. E vai trabalhar em casa, tranquilo, sem ficar esse vai e vem para o trabalho, perdendo tempo no trânsito. Se você é dessas pessoas, eu vou te indicar uma escola de negócios digitais que te ensina justamente isso, o que você precisa aprender para ganhar dinheiro pela internet, pelo celular, pelo computador, dentro da sua casa. Tem várias oportunidades. Você pode trabalhar com vendas, você pode trabalhar com prestação de serviços. Não é um negócio mirabolante não, gente. Tem inúmeras empresas. Você pode, por exemplo, ser vendedor do Magalu, sabe? Da Amazon. Você pode trabalhar com iFood. Tem uma série de coisas que já existem e que um monte de gente trabalha nisso e ganha dinheiro, mas precisa saber. Precisa saber onde estão essas oportunidades e precisa saber o que você precisa aprender para participar dessas oportunidades. E essa escola de negócios digitais te ensina justamente isso. Então, ó, te convido aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado tem um link para você clicar e ir direto conversar com o Clayson. Clayson, que é nosso amigo youtuber aqui, e vai explicar tudo que você precisa saber para não perder essas oportunidades. E mais. É de graça para você conhecer a história, tá? Vai lá, entra, vai se informar para saber se serve para você, se servir. Pode ser uma ótima oportunidade para você ter um pouco mais de qualidade de vida, trabalhar dentro de casa, mais perto da família, mais tranquilo e continuar ganhando seu dinheirinho. E se não for esse o caso, complemento de renda, ganhar um pouco a mais do que você já ganha hoje. Então, ó, clica no link aqui na descrição, tá? E ó, obrigado de novo por você ter assistido esse vídeo até o final, muito obrigado mesmo. Te convido de novo a entrar no nosso grupo de WhatsApp. E se não deixou o like lá no começo do vídeo, porque não sabia se ia gostar,
Deixa agora, faz essa gentileza aí, tá? Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política brasileira e internacional. Um abraço para você. Tchau.